Verônica Braga e tem Mulher na Marcenaria. E hoje eu vou mostrar para você os diferentes tipos de MDF que nós encontramos no mercado. Aliás, para cada um deles existe uma especificação correta de utilização. Então fica ligado para que você não perca essas informações que são essenciais para um bom trabalho. Mas antes eu preciso saber, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve, assim você fica por dentro de todas as novidades que rola por aqui. E vamos começar falando do MDF comum, que pode ser miolo escuro ou miolo claro. Quando o substrato de pinos, ele é chamado de miolo claro. Quando o substrato de eucalipto, ele é chamado de miolo escuro. Faz alguma diferença construir um móvel com um ou com outro? Na verdade, não. Sempre que você faz um móvel de MDF, é importante que a estrutura do móvel seja muito bem pensada para que não haja o risco de empenamento, que nós sabemos que no caso do MDF é bastante comum que aconteça caso essa estrutura não tenha sido muito bem planejada. Mas aonde implica é basicamente quando você corta ela com os discos de serra da máquina. Quando nós temos ali o miolo escuro, ele acaba sendo um pouco mais denso, então acaba por dar maior desgaste à fiação que nós temos no disco de serra. Sendo assim, você tem aí a opção de comprar também um disco de serra que seja específico para o corte de MDF de miolo escuro. Então fica a dica para você. Uma outra questão muito interessante é que você pode adquirir esse MDF já revestido nas duas faces, em somente uma das faces, ou pode adquirir também cru, que aí você tem a opção de colocar ou um laminado decorativo, ou um laminado natural, ou até mesmo usinar e pintar. Então aí dá uma gama maior de diversidade de uso para você. Quando você compra ele já revestido, ele pode vir com o acabamento fosco ou pode vir com acabamento alto brilho. Mas lembre-se, todas as vezes que você comprar ele com acabamento alto brilho de um lado, na outra face ele terá o acabamento fosco. Então é importante que você fique muito atento para que você aí não tenha problemas construtivos no seu projeto. Uma outra questão é que o MDF tem diversas espessuras. Nós temos MDF de 2,5 mm, 3 milímetros, 6 milímetros também, que basicamente é a espessura que nós mais trabalhamos no fundo de gaveta ou fundos de armário. Temos também a espessura de 15 e 18 milímetros, que são as mais comuns utilizadas no ramo da marcenaria. 15 milímetros, a partir dela, você consegue aí um bom trabalho de estrutura do móvel. E claro, 18 milímetros, nós sempre recomendamos a utilização nas portas e frentes de gaveta. Mas existem outras espessuras? Sim, existe também a espessura de 20 milímetros, 25 e que você consegue aí, por exemplo, fazer trabalhos que exigem maior robustez. É claro que sim, existem outras espessuras, 12 milímetros, 9 milímetros, mas essas na marcenaria não são tão utilizadas. Elas são mais utilizadas realmente para quem trabalha com artesanato ou com peças que exigem maior leveza. E no mercado, a gente acha, além do alto brilho, nós também temos ali alguns efeitos fantasia nas chapas. Essa aqui, eu vou dar um destaque na imagem a seguir para você dar uma olhadinha. Ele tem como se fossem brilhinhos na chapa. Dá uma olhadinha na imagem. Conseguiu observar? Então, esse efeito fantasia é bem interessante quando nós temos, por exemplo, um dormitório infantil, de uma adolescente, ou mesmo para o de um adulto. Depende do gosto de cada um. É claro que é muito importante que você sempre mostre para o cliente, para que ele tenha uma noção de como vai ficar esse ambiente, para que ele fique satisfeito com o seu trabalho posteriormente. Além do MDF comum, miolo escuro ou miolo claro, revestido bilaminado ou laminado apenas em uma das faces, nós temos também um que é resistente à umidade. Nós comumente encontramos ele com a coloração, a pigmentação do miolo esverdeada.
Tem muita gente que fala assim, determinada marca tem uma pigmentação esverdeada mais acentuada. Será que ele traz maior proteção? Não, na verdade é só realmente um teor maior de pigmentação que ele tem no painel. Mas a resistência à umidade continua sendo sempre a mesma. Em comparação com o MDF comum, o MDF resistente à umidade, ele tem cerca de absorção de umidade de 9%, contra o MDF comum, que tem cerca de 40% de absorção da umidade do ambiente. Então, sempre que você tiver aí áreas úmidas, é importante que você aplique o MDF resistente à umidade para que você tenha aí um ganho maior de durabilidade. Mas eu vou dar uma dica para você. Todas as vezes que você utilizar um MDF que não seja resistente à umidade numa área úmida, como por exemplo a cozinha ou o banheiro, você pode trabalhar com MDF comum, porém selando com a fita de borda em todos os topos, mesmo dentro do móvel. Dessa forma você agrega muito mais durabilidade e consegue com certeza agradar muito mais no valor final de custo do orçamento. Uma outra questão, e que você deve ficar atento, é que quando nós temos esse MDF resistente à umidade, ele não tem uma diversidade muito grande de revestimentos. Nós temos aqui o comum, né, de todas as horas, o branco texturizado, tem aqui uma leve textura, ele sim você acha com muita facilidade. Mas você pode ter dificuldades de achar, por exemplo, padrões amadeirados ou unicolores. Então fique atento, pesquise antes de oferecer para o seu cliente, para que não haja nenhum tipo de divergência, ou mesmo no seu projeto, para que fique tudo de acordo. Outro MDF também que muita gente acaba nem conhecendo, mas que é importante que você saiba da existência dele, é o MDF Fire. O Fire, ele é resistente a chamas, então ele evita a propagação de chamas. Lugares que tem ali um alto tráfego, uma grande circulação de pessoas, é importante que você tenha essa preocupação ao construir um projeto. Como também ele é utilizado como miolo, como recheio, né, de portas corta-fogo. Isso auxilia bastante a segurança no local. Agora um MDF que pouca gente conhece é o Super MDF. Ele é um MDF resistente, realmente resistente à umidade em áreas externas. Isso mesmo. Você pode, por exemplo, construir um local como, por exemplo, uma sauna, toda em MDF, se for o caso de trabalhar com esta chapa. Ele tem uma durabilidade de 50 anos, uma garantia do fabricante de 50 anos. Então é super indicado se você quiser fazer algum tipo de revestimento numa varanda, se você quiser, como eu disse, utilizar num local, um ambiente de sauna. Só fique atento que é importante que, apesar dele ser hidrorrepelente, ele também precisa ser revestido com algum tipo de pintura ou mesmo laminado, para que ele aumente ainda mais a sua durabilidade e segurança na construção do seu projeto. E chegamos ao final de um novo vídeo. Então comente e principalmente deixe seu like se você gostou. Até a próxima!